Oi, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda aí a esse bate-papo com o Paulo Roberto Bertaglia. Eu sou um apaixonado pela logística e eu estou aqui para trocar algumas ideias, principalmente sobre a importância da logística. Eu sou autor do livro Logística e Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento. É um livro que está no mercado há mais de 20 anos e hoje ele se encontra em sua quarta edição. A logística é uma área fantástica, é uma área onde tem tido sua importância já há muito tempo, mas agora, principalmente neste momento, a logística vem ganhando mais espaço, até em função de distanciamento, em função da evolução tecnológica, em função da conveniência das pessoas, do comércio eletrônico. Então, a logística passa a ter uma importância. Quando nós falamos em logística, nós temos muito o hábito de pensar em caminhões, né? Ou seja, aqueles caminhões robustos transportando produtos pelas nossas rodovias. Logística também é isso, mas não necessariamente, ele é muito mais abrangente. E é por isso que a logística ela é importante. Então, se você é um profissional de logística, se você estuda logística, é importante entender qual é a abrangência da logística. Ela pode ser e ter um aspecto mais estratégico, mais tático, mais operacional. Quando eu falo do aspecto operacional, logicamente nós pensamos lá nos modais de transporte. Então, o que são modais? Modais são as maneiras como nós movemos os produtos, é o tipo do transporte. É o caminhão, é o trem, é o avião, é o navio. Então, esses são os elementos que fazem a movimentação do produto. Por exemplo, no Brasil, nós temos uma concentração muito grande de transporte no modal rodoviário, hoje representando cerca de 60%. Depois vem o ferroviário, cerca de 20, 21% mais ou menos. Depois vem o marítimo, e o marítimo se divide, ele pode ser através de oceanos, mas ele pode ser através dos rios também, que nós chamamos aí de transporte fluvial ou mesmo de cabotagem. O que é cabotagem? A cabotagem é a utilização de portos domésticos, ou seja, dentro de um mesmo país. Quando nós falamos de marítimo, nós já estamos indo para outros países, utilizando o oceano. Então, essas são algumas características. Quando eu falei do técnico, é a forma, então, como eu transporto, é entender como é que o veículo move o produto. Quando eu falo mais pelo aspecto estratégico, é a escolha, por exemplo, de onde é que eu vou fazer a minha fábrica, onde eu vou colocar o meu centro de distribuição, como eu quero acessar e atingir o meu cliente através da movimentação, quanto de produto eu preciso armazenar, que produtos eu preciso armazenar, e passa também por um aspecto mais técnico, que é aquele momento que você conecta a estratégia com a parte operacional da sua organização. Então, essa é uma pequena história da logística. E você que está estudando logística pode pensar o seguinte: poxa, mas o que eu faço em logística? Que tipo de atividade, de trabalho eu poderia ter em logística? A logística, como eu disse no início, é uma área fantástica. Eu sou muito apaixonado por ela, trabalhei e trabalho ainda na logística já há muito tempo. Para vocês terem uma ideia, eu tenho 40 e poucos anos de atividade profissional. Hoje eu tenho a minha empresa e nessa minha empresa eu continuo trabalhando com um conceito que eu chamo de supply chain management, ou seja, traduzindo para o nosso rico português, é a administração, a gestão da cadeia de abastecimento. Então, é muito importante nós entendermos como é que funcionam essas características. Porque quando nós falamos de logística, também a gente pode se transportar lá para a história, né? Ou seja,
como é que as pirâmides elas existiram, como é que as pessoas construíram as pirâmides. Logicamente, de alguma maneira, ainda que não dentro de um panorama em um aspecto moderno, a movimentação das pedras tem existido através de alavancas ou outros elementos e uma quantidade enorme de pessoas, os escravos, para moverem essas pedras. Nós tivemos também a Muralha da China. Hoje, no mundo mais moderno, embora nós tenhamos essas obras enormes, faraônicas, elas acontecem de outra maneira. Nós temos os guindastes, nós temos os recursos que acabam fazendo as construções das pontes, das barragens, dos grandes edifícios, e, lógico, aí também tem logística. Então, muitas vezes a gente pensa na logística como um elemento apenas empresarial, mas não, a logística ela é muito mais ampla, né? Também lá na construção civil, na mineração, nós temos os aspectos de logística. Mas voltando para o item anterior, onde é que eu posso trabalhar na área da logística, né? Você pode planejar a logística, planejar a cadeia de abastecimento, você pode trabalhar na área de compras, você pode trabalhar em comércio exterior, a área de importação, exportação, você pode construir rotas de veículos, ou seja, por onde os meus caminhões vão passar, você pode definir, por exemplo, qual é o modal de transporte que você quer utilizar, você pode utilizar tecnologia da informação voltada para a logística, você pode ser um controlador de estoque, um coordenador de estoque, um gerente de centro de distribuição, um diretor de logística que pensa estrategicamente, você pode ser um estrategista logístico, ou seja, tem uma área muito vasta. E quando nós falamos em modais de transporte, você pode se especializar. Você pode se especializar, por exemplo, na parte de transporte rodoviário, de transporte ferroviário, do transporte marítimo, do aeroviário, do duto viário. Então, tem uma área fantástica para poder trabalhar aí dentro da perspectiva da logística. Quando eu falei que a logística se torna um elemento importante nos dias atuais, é que nada se move, nenhum produto, nenhum componente, nenhum material, ou mesmo pessoas, elas não se movem sem a logística. Então, a logística ela é responsável por mover um produto, não, ou uma pessoa do ponto A para o ponto B. E para isso, logicamente, se nós formos pensar em coisas simples, para isso nós precisamos, muitas vezes, ter os elementos de movimentação. E aí é o que eu falei anteriormente, é o caminhão, é o trem, é o navio, é o avião. E você precisa também planejar essa movimentação. E quando eu planejo a movimentação, eu preciso pensar quando eu saio do ponto A para o ponto B, quanto tempo eu levo do ponto A para o ponto B, as pessoas do ponto A estão disponíveis, os produtos estão disponíveis, e também para entregar no ponto B. Mas nem tudo isso acontece de uma maneira fluida. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes você precisa formar estoques nessa sua cadeia de abastecimento. E o que é formar estoque? Porque esse é o conceito da logística. A logística é movimentar e armazenar. Movimentar e armazenar. São duas palavrinhas importantes dentro da logística. E por que eu construo estoque? Por que eu armazeno? Exatamente porque muitas vezes os volumes que são necessários, eles não são totalmente consumidos num determinado tempo. Então, eu preciso armazenar, eu preciso fazer estoque de segurança para atender às demandas de mercado, seja de uma pessoa ou seja de uma empresa. Quando eu transporto, por exemplo, um produto lá para o supermercado, não necessariamente
eu vou produzir e entregar diretamente para o supermercado. Muitas vezes, o que eu vou fazer eu produzo uma grande quantidade, coloco no meu estoque, vem o pedido lá do supermercado, eu pego aquele produto e entrego para o supermercado A, entrego para o supermercado B. Então, essa é uma característica bastante importante com relação aos estoques. E quando eu falo em estoque, ali dentro do estoque tem uma grande parte de atividades e funções, porque eu preciso saber como armazenar o item, como estocar o item, quanto que eu estoco de item, quais são os recursos necessários para eu movimentar estes itens. Então, se eu sou um profissional de logística, eu entendo que eu tenho uma gama muito grande. Se eu sou um estudante de logística, que eu ainda não tive acesso a um trabalho, a uma atividade logística, é importante entender essas características, né? É muito importante entender tudo isso. E logística é uma área que tem uma abrangência muito grande. Você pode trabalhar em empresas, você pode trabalhar no segmento público voltado para desenvolvimento logístico, para mobilidade urbana, desenvolvimento das grandes cidades, que necessita principalmente a atividade de alguém que conheça logística para definir uma série de parâmetros que são necessários para as pessoas se locomoverem, para as pessoas se moverem do ponto A para o ponto B. Então, esses são alguns ingredientes que eu estou trazendo aqui, e lá no meu canal no YouTube, no canal do Paulo Bertaglia, tem muita coisa voltada para a logística ou para a supply chain, que é mais abrangente, falando de estratégia, falando de tática, falando de operação, falando de transporte, né, de movimentação. Então, tem muita coisa. A logística é muito ampla. O que eu trouxe aqui nesse momento para você é algo muito simples, algo bastante simples para você memorizar aí o que é a logística e o que ela representa para um indivíduo, para uma empresa e para uma nação. Uma nação, ela só consegue ser competitiva se ela adota princípios importantes para competir no mercado internacional, né? Então, aquelas empresas, aqueles países, por assim dizer, que enfatizam e dão prioridade para a infraestrutura logística têm vantagem. O Brasil, por exemplo, é um país do agronegócio, e é muito importante entender que lá na fazenda, lá no sítio, aquele produto ele é movido, né, daquele centro, daquele lugar, até um porto, por exemplo, para ser exportado, ou até um ponto, uma fábrica, onde aquele produto vai ser transformado em alguma coisa, em um produto final para ser consumido. Então, vejam vocês, a abrangência é muito grande. E não fique aqui só nessa explanação do Paulo Bertaglia, do professor Paulo Bertaglia. Tem muito mais coisas para aprender na logística. Pesquise, tem muitos artigos, muitos livros, e tem, vou repetir, o meu canal. Acesse lá. Um abração para você, tenha muita sorte. Ao infinito e além.